Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 de setembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 26 de Elul, o mês de Elul do ano 5781. Estamos aí na nossa contagem regressiva para o Rosh Hashanah, para entrarmos no ano 5782. Baruch Hashem, que o Eterno tem preservado as nossas vidas para podermos chegar até esse tempo, essa data festiva. E que seja realmente para um novo ano, onde que nós possamos aí termos novas perspectivas, possamos aí os nossos planos estarem realmente alinhados, né, em harmonia com os planos divinos e possamos aí cada vez mais crescermos no conhecimento, na sabedoria da Torá, dos mandamentos, das 7 leis universais e estarmos aí exaltando o bom nome do nosso Deus e fazendo com que o ano 5782 seja um ano em que a preparação para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja algo inédito, seja realmente momentos preciosos e que nós juntamente, né, com todo judeu, todo o povo israelita, possamos aí estarmos clamando a Deus para que a revelação para a redenção final do justo e verdadeiro Mashiach seja para agora mesmo. Amém e amém. Então hoje nós estamos com 362 dias, então vamos ver qual é a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel fala conosco no dia de hoje da seguinte forma: não é tanto que nós precisemos ser tirados do exílio, é o exílio que deve ser tirado de nós. Nesta palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, onde ele fala nesse sentido, não precisamos exatamente ser tirados do exílio, ou seja, da grande diáspora pelo mundo afora. Mas é essencial que o exílio é que deve ser tirado de nós. Ou seja, o que o Rebbe quer dizer aqui é que o verdadeiro exílio não importa onde a pessoa esteja, mas o verdadeiro exílio é quando ela realmente está trancada. Ela está trancada em si mesma, ela está trancada, alienada com referência ao mundo. Ela não está realmente livre, ela não está libertada. Ela está presa às amarras da amargura, da dor, do sofrimento, né, das derrotas e coisas semelhantes a estas. Estar em exílio é exatamente a pessoa estar cada vez mais ela escravizada de si mesma, do seu ego, e nesse sentido ela está fechada em si mesma. E quando o Rebbe vem e diz, é o exílio que deve ser tirado de nós. Então, a verdadeira liberdade, ela começa quando a pessoa, ela realmente se sente livre. Quando ela realmente se liberta das amarras de toda e qualquer amargura, se liberta de todas as amarras que prende ao seu ego, ao seu egocentrismo, tudo girando em torno de si mesmo e não tem espaço para amar o próximo. Então, o exílio deve ser tirado de nós, realmente onde está o verdadeiro livre-arbítrio que Deus deu a cada um de nós. É onde nós decidimos que, de fato, nós queremos e vamos servir a Deus, de fato, em verdade, com honestidade, com transparência, com sinceridade. Vamos realmente servir a Deus com o verdadeiro amor.
Então aí nós estamos livres de todo e qualquer exílio, de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer prisões, cadeias, algemas que prende a pessoa, escraviza a pessoa e ela perde a sua própria identidade. É isto que o sistema atual quer fazer com as pessoas. Elas querem realmente fazer com que as pessoas elas percam a consciência divina e a consciência da família, porque isto traz para a pessoa a verdadeira liberdade. Então, o exílio é que deve ser tirado de nós. Nós realmente precisamos não somente nos sentirmos livres, mas agirmos realmente como verdadeiras pessoas que fomos libertadas primordialmente para servir a Deus com coração sincero, espontâneo, voluntário e transbordante em amor. Na sequência, amar o próximo como a si mesmo. Então, nesse fato, nós estamos preservando a consciência divina e a consciência de família. Então, que nesse limiar em que estamos saindo do ano 5.781 e vamos adentrar no ano 5.782, que nós possamos realmente sermos livres de toda e qualquer tipo de exílio que possa nos fazer prisioneiros, a começar prisioneiros de nós mesmos, do nosso ego, e prisioneiro de todo e qualquer sistema que venha negar a Deus e a família. Então, por isso, amados, vamos em frente, porque realmente, né, Deus ele conquistou não somente para o povo israelita, mas ele conquistou para todo aquele, ou todos aqueles que o amam, ele garantiu a verdadeira liberdade. Baruch Hashem. Hoje nós estamos na nossa sexta leitura, porque nós estamos no nosso sexto dia da semana, o sexto dia do Shabat, e então nós estamos na nossa sexta leitura da nossa paraxá semanal Nitzavim, postados, parados diante de Deus, com determinação, que nos apresentamos para Deus, para realmente não somente ouvi-lo, mas obedecer ao seu santo querer. E também, né, nós estamos aí, né, daqui para a tarde, né, a nossa preparação para o nosso o recebimento, né, do nosso Shabat, e o recebimento do nosso Shabat, e é o último Shabat do nosso ano, 5.781, e contagem mesmo regressiva, né? 3 dias para o nosso Rosh Hashanah, o nosso Ano Novo, 5.782. Por aqui nós estamos a 1.000 por hora, meu Deus do céu, né? O pensamento vai muito mais rápido do que a gente imagina e o corpo não consegue acompanhar o pensamento. Já pensou? Se o corpo acompanhasse o pensamento, aí nós seríamos The Flash, né? Seríamos o homem mais rápido, né? Mas, né, estamos aí nos preparando para o nosso Rosh Hashanah, 5.782. Na segunda-feira, ao pôr do sol, nós estaremos entrando no Ano Novo e nós estaremos fazendo a live do Ano Novo 5.782 a partir das 19h30, ok? Na segunda-feira, dia 6. Vamos para a nossa leitura? Então, hoje nós estamos no capítulo 30 do livro de Deuteronômio e nós vamos ler do verso 11 ao verso 14, com os comentários de Irash, que assim nos diz. Poderias pensar, lembrando-te de que o lugar certo para o estudo da Torá e o cumprimento dos mandamentos de Deus seria apenas na terra de Israel, que é impossível estudar e compreender verdadeiramente a Torá estando fora de Eretz, a terra de Israel, ou estando no exílio. Porém, não é assim, porque este mandamento, isto é,
o estudo da Torá inteira, sobre o qual eu te ordeno hoje, não só não está diante de ti, não é inalcançável, independentemente de onde te encontrares, como também não está sequer tão longe de ti, para que tenhas de ir a outro lugar a fim de realizá-lo. Em outras palavras, né, Rashi quer dizer, se as andanças errantes do exílio te levarem a lugares extremamente distantes da terra de Israel, a países localizados nas extremidades do céu, por assim dizer, não penses que a Torá só é acessível em tua pátria, situada no outro extremo do céu, para dizeres, quem subirá por nós ao céu e atrará a nós para expô-la a nós de modo que possamos cumpri-la? E mesmo que te estabeleças em algum lugar mais próximo de onde a terra de Israel seja acessível pelo mar, nem sequer penses que a Torá está além do mar, para dizeres, quem passará por nós ao outro lado do mar e trará a nós para expô-la a nós de modo que possamos cumpri-la? Se o estudo da Torá realmente requeresse tal viagem, terias de empreendê-la, mas isso não ocorre, porque esta coisa está muito perto de ti. A Torá não é um documento enigmático ou obscuro, acessível apenas a uma elite seleta. Deus pôs sua explicação, por assim dizer, em tua boca e em teu coração, sob a forma da Torá oral, a Mishnah, o Talmud, para que possas cumpri-la de maneira correta e segura. Aqui nós encerramos a nossa sexta aliá. Então, nessa parte aqui, né, Moshe, com os comentários de Rashi, vem mostrar para nós de uma forma muito simples e também de uma forma bem clara, né? Não adianta você, a princípio, especificamente para o povo israelita, todo judeu, não venha com explicações, não tente arrumar muletas para se apoiar, desculpas esfarrapadas, para dizer, nós não vamos estudar a Torá porque nós não estamos na terra de Israel. E o lugar propício para estudar a Torá é na terra de Israel. Então, os comentários de Rashi, baseado no que realmente Moshe está dizendo e de acordo com toda a compreensão da Torá oral, então Rashi vem dizer, não adianta essa desculpa. A palavra da Torá, ela está acessível não somente a ti, povo israelita, mas está acessível a todas as nações para quem quiser buscar conhecimento, sabedoria, compreensão, com a finalidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Então, não digas que, porventura, aonde você foi para o seu exílio, o povo israelita, e seja na extremidade de um outro ponto que seja a terra de Israel. Não venhas dizer, nós estamos muito, mas muito distante de Eretz Israel. Então, não é acessível e nem oportuno estudar a Torá. E mesmo que você esteja próximo à terra de Israel, né, separada pelo mar, não venhas dizer, a Torá está do outro lado do mar, quem vai buscar para nós? Está no outro extremo, quem vai subir aos céus para trazer a Torá? Então, Moshe e os comentários de Rashi mostram claramente, o estudo da Torá, a própria Torá, ela está muito perto de você, está junto do teu coração, está junto da tua boca. A princípio, como se refere totalmente ao povo israelita, quando Moshe diz isso e Rashi comenta,
é que desde pequeno, né, o povo israelita já aprende não somente a Torá escrita, mas já aprende também a Torá oral, a Mishnah, o Talmud. Então, depois de certos anos, né, na sua adolescência, na sua fase de jovem, na sua fase adulta, ele já tem bem guardado junto ao seu coração e junto aos seus lábios, ele tem guardado essa palavra. Então, por isso, Urashi, baseado na Torá escrita de Moshe, fala claramente, está bem perto de ti, não está distante, ela está perto de ti. Então, na realidade, não existe desculpas para dizer, não vou estudar a Torá. A única desculpa para não estudar a Torá é, de fato, um espírito de rebeldia. E por isso, realmente, Deus pôs, por assim dizer, em tua boca, em teu coração, né, para que possas cumpri-la. Então, a Torá, ela está muito perto de ti. A princípio, o povo israelita é uma realidade palpável, por assim dizer, e para os não-judeus tem se tornado uma realidade também palpável, principalmente nesses últimos 20 anos, por assim dizer, em que a Hassidut, né, os ensinamentos racídicos da sabedoria da Torá a níveis mais elevados, mais profundos, tem alcançado todos os 4 ventos, né, do nosso planeta. Então isso tem se tornado acessível a todo não-judeu. Então, nesse sentido, não há, no modo de dizer, não há justificativa para a pessoa dizer assim, eu não vou estudar a Torá por causa de tal questão. Então, o estudo da Torá, e para nós não-judeus ainda mais a questão das 7 leis universais, ela realmente traz para nós essa acessibilidade para estudar a Torá, conhecer, ter sabedoria. Qual finalidade? Para obedecer aos mandamentos do Eterno. Então, nesse sentido, né, a nossa aliá de hoje, ela vem e fala dessa forma mais objetiva e simples para nós. Os nossos sábios também nos falam que a palavra-chave, né, para a nossa paraxá semanal Nitzavim, como vimos desde o começo da semana, a palavra-chave é exatamente Teshuvá, que significa literalmente retorno. Retorno a Deus, com qual finalidade? Para um genuíno arrependimento. Então isso é Teshuvá, né? Não tem como a pessoa fazer arrependimento se não fizer Teshuvá. Então a Teshuvá é um retorno a Deus, independe do jeito que você está. Eu vou me santificar mais, eu vou ficar mais santo, né? Até que as minhas vestes fiquem brancas como as dos anjos, e aí então eu vou na presença de Deus. Não, negativo. Você vem à presença de Deus através da Teshuvá, retorno a Deus, do jeito que você é e do jeito que você está. Seja limpo ou sujo, mas Teshuvá é retorno a Deus. Retornou a Deus. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o retorno a Deus com a finalidade, um genuíno arrependimento. Aí sim você vai se purificar. Aí você sim vai se banhar nas águas da Torá e vai se purificar para um serviço melhor para com Deus. Ok? Então essa é a realidade. Então, baseado nisso, Nitzavim, postados, parados diante do Eterno, é exatamente essa Teshuvá, esse retorno a Deus, essa conexão com Deus. Então, nós temos, né, na passagem que nós acabamos de ler, né, que nos fala essa realidade, né? Porque este mandamento que eu te ordeno hoje não está fora do seu alcance.
nem está longe de você. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Para nos trazê-lo e fazer-nos ouvir, para que o observemos. Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar para nos trazê-lo e fazer-nos ouvir, para que o observemos? Por isso, está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o observares. Então, no nosso comentário dessa passagem aqui, Rambam, né, Nachmanides, ele fala que essa passagem, ela menciona que Hamitzvah Hasot, que este mandamento, né, a Torá se refere ao mandamento da Techuvá, que esse mandamento da Techuvá é que nos leva ao genuíno arrependimento. Então fazemos aqui, né, segundo Rambam, aqui algumas observações ele traz para nós sobre a Techuvá. Uma vez que a nossa paraxá, ela geralmente é lida exatamente nesse período que antecede Rosh Hashanah, e Rosh Hashanah, como nós sabemos, é o dia do julgamento. Todos estarão sendo julgados, né? Então, é importante a Techuvá verdadeira, real, com transparência, com honestidade. Então, Rambam, ele nos fala, né? Esse é o período que nós somos chamados para o Aseret Ime Techuvá, que significa os 10 dias de arrependimento até Yom Kippur. Então, o primeiro dia de Rosh Hashanah até Yom Kippur é chamado de Aseret Ime Techuvá, os 10 dias de arrependimento. Então, a Torá nos diz sobre a Techuvá, que é algo que está muito próximo de nós e que ela é de fácil alcance. Por que então não nos recuperamos imediatamente? Se é de fácil alcance e está de fato próximo de nós, então por que a mitzvah de Techuvá, ela não é imediata? Parece que é meio complicado as coisas. Então, Rambam, ele nos fala, né? Porque os Baalei Techuvá, que significa os adeptos, né, da Techuvá, não são maioria? Uma das respostas é que o ser humano, ele acostuma-se à situação na qual se encontra. Se sentisse o quanto se distanciou da Torá e de seus mandamentos, imediatamente tomaria, melhor dizendo, o caminho da Techuvá. Então aqui um aspecto, né, que Nachmanides ele traz para nós, Rambam, é exatamente o que? É que o ser humano ele se acostuma facilmente às situações. Isso significa, ele se acomoda. Eu estou bem assim. Está tudo bem, eu estou tranquilo. Então ele se acomoda àquela situação. Mas a partir do momento que ele se propõe a fazer Techuvá, aí parece que o mundo entra em guerra à sua volta. Então ele sente o impacto, ele sente os conflitos ao seu redor, e ele acaba dizendo assim, puxa vida, eu estava quietinho no meu canto, né? E agora parece que o inferno levantou-se em guerra contra mim, mas é uma realidade. Por quê? Porque você estava sossegado, estava adormecido, você estava sob o domínio das forças negativas, então você estava no seu canto, quietinho. Mas a partir do momento que você despertou para Techuvá, entre aspas, o inferno à sua volta entra em ebulição. Eles ficam desesperados. Por quê?
porque ele não quer que você saia da escuridão e venha para a luz. Ele não quer que você saia dos pecados e venha para o arrependimento. Porque as forças negativas, elas não querem que você saia realmente da escuridão e debaixo do domínio das forças negativas e vá para a liberdade que se encontra em Deus, através do quê? Do caminho chamado Techuvá. Então, é uma realidade, certo? Então, o que é Techuvá? O que devemos fazer para cumprir as exigências da Techuvá? Então, Kohelet, né, Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, diz assim: Haelokim asa et hadam yashar verema bikishu reshibonot rabim. Ou seja, o Todo-Poderoso criou o homem com a natureza de ser correto, né? Mas aí o que acontece? O instinto animal, né? O instinto espiritual que Deus nos concedeu, que é o espírito espiritual sadio, da luz, que ele concedeu a nós, a questão da alma divina, né? Ela faz de tudo para seguir na direção para cima, como a chama de uma vela. Mas nós temos aí realmente uma busca, né, dessa nossa alma animal para que nós estejamos, à semelhança da chama da vela, nós estejamos em marcha, né, em direção à nossa origem divina, né? Por isso que aponta sempre para cima, né? E essa é a tendência que realmente nos leva próximo de Deus, a nos aproximarmos de Deus. Porém, as ponderações que o homem fez e as muitas influências de vários setores da vida do ser humano, como a mídia e as ciências, por exemplo, fazem com que o ser humano perca a sua fé e afaste do Criador, de sua Torá e dos seus mandamentos, né? Então, a alma divina quer subir, mas a alma animal quer que você desça. Então, muitas vezes, ela consegue, a alma animal, fazer com que o ser humano ele seja dominado realmente por muitas influências, vários fatores negativos que está ele envolvido na sua vida no dia a dia. E ao estar envolvido nesses vários setores na sua vida, né, por exemplo, a mídia e a ciência, né? A mídia, né, a grande mídia que nós temos aí, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, de verdadeiras mentiras como se fossem verdades, são verdadeiros produtores de fake news, de mentiras como se fossem verdades, e condenando a verdade como sendo mentiras. Então, muitas vezes, né, a pessoa ela acaba sendo dominada pela mídia, aí ela vai sendo dominada, e aí ela vai sendo levada ao quê? A péssimas informações. Ela sendo pessimamente informada, a sua mente fica acessível às forças negativas, e ela acaba acreditando na mentira como verdade e a verdade como mentira. E aí, se envolvendo dentro destas influências, fica fácil, né? Principalmente os dias que nós estamos vivendo aí, né? Ciência, precisa ter comprovação científica, né? O que a ciência diz? E nós estamos vendo aí que estão usando tais expressões, né? Justamente para enganar as pessoas. E aquilo que de fato é verdadeiro, que a ciência comprova através do quê? Através de boas e medicações baratas que salvam vidas e que muitos médicos, pesquisadores, cientistas, especialistas, né, em infectologia e por aí afora vai, aplicam, né, realmente estas medicações
E aí então são chamados de mercenários, né? Por quê? Porque eles alegam que não há, entre aspas, comprovação científica. E desde que o mundo é mundo e desde que o ser humano ele tem realmente problemas na sua saúde, e sempre houve através dos milênios, né, os médicos, né, e aqueles médicos que fazem o tal de off-label, né, que é exatamente o quê? O médico e o paciente, ó, medicação X, os efeitos X, e dessa forma, se você concordar, vamos fazer esse tratamento. Aí o paciente concorda, né? O médico passa então a sua prescrição médica, né? O paciente toma, dá tudo certo, beleza, tranquilo. Isso desde milênios é uma realidade entre médico e paciente, a questão do famoso tratamento off-label, fora da bula, e tem aí usado realmente, e isso tem trazido bons efeitos, né, na vida do ser humano, na questão da sua saúde física, né? Os nossos pais, os nossos avós, né, eles viviam no off-label, né? Então, acontecia o que fosse lá, né, uma dor de barriga, tinha um remedinho caseiro lá, off-label, fora da bula. Então a mãe vinha lá, preparava, né, a mamãe preparava lá o remédio off-label, fora da bula, e fazia o quê? Dava para o filho, dava tudo certo, tranquilo, né? E assim sucessivamente. Então, né, nos dias atuais, né, onde está muito em foco a mídia e a tal de ciência, é o que tem levado muita gente a mesmo perder saúde e muitas vezes perder até a vida, né? Então, dentro desse aspecto aí, o que acontece? Fazem com que o ser humano perca a sua fé e a face do Criador de sua Torá e dos seus mandamentos. Então é exatamente isso que está acontecendo, é o que nós estamos vivenciando nesses dias de pandemia, onde realmente vem aí, né, essa cúpula, né, do establishment, do globalismo, das ideologias, né, usando estas expressões, para quê? Para que a situação do ser humano vá cada vez pior. Esse é o time daquele, quanto pior, melhor. E levando realmente as pessoas para o pior, qual é o objetivo? É fazer com que as pessoas se afastem de Deus, automaticamente percam sua fé, se afastem da palavra de Deus, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e automaticamente se afastam dos mandamentos divinos. Então, amados, a realidade dos fatos é que nós estamos, não é uma questão simples essa questão de pandemia, não. Isso tudo que está acontecendo. A realidade é que nós estamos sim numa guerra espiritual. O mundo físico que nós habitamos aqui, ele está espelhando, refletindo a batalha no campo espiritual. E é onde que nós temos que estar atentos a essa realidade. Então, a techuvá, o retorno a Deus, é importantíssimo para podermos vencer, essencialmente, as forças negativas, a escuridão, essas legiões malignas que querem fazer com que as pessoas percam a fé, se afastem de Deus, se afastem da sua palavra e dos seus mandamentos. Esta é a realidade. Por isso, os nossos sábios falam que nós precisamos procurar enxergar o que está por detrás desta ou daquela situação, para que nós não sejamos enganados e sejamos levados, né, como diz o palavreado aí, né, que não sejamos levados no bico, né, pelo espertalhão, ok? Então, dessa forma, da mesma forma que o corpo precisa renovar-se e recuperar as forças que se esgotaram durante o dia, e isso acontece por intermédio do nosso sono durante a noite, assim nosso lado espiritual necessita recuperar as suas energias, e isso acontece por meio da techuvá, o nosso retorno a Deus para o genuíno arrependimento. Portanto, a techuvá nada mais é do que a volta às nossas origens.
ao caminho da Torá e da verdade, que está oculta em nossos corações. Ou seja, os nossos sábios falam que nós sabemos o que é verdade e o que é mentira. Nós sabemos, porque isso está oculto em nossos corações. Isso está guardado em nós. Os nossos sábios falam que, primeiramente, a nossa alma, ela foi criada nas regiões celestiais, no jardim das almas. E o jardim das almas é junto de Deus. Então as nossas almas, elas sabem o quão bom e maravilhoso é estar junto de Deus, próximo a Deus. Por isso os nossos sábios dizem que quando Deus, ele chama uma alma X para descer a este mundo inferior, a alma diz: Senhor, aqui está muito bom. Mas Deus diz: você tem uma missão a cumprir. E você vai descer, e você vai habitar no corpo ou feminino ou masculino. É ele que vai decidir. E você terá um nome, X. Então, por isso que os sábios falam que normalmente os pais, quando colocam os nomes, já é algo que já está no cerne dos pais sobre a questão do nome, normalmente, ok? E você vai cumprir uma missão ali. E quando realmente, né, a alma vem e desce, é aquele momento da fecundação do óvulo, que inicia o período da gestação da mulher, para dar à luz a uma vida. Então, nesse momento aí, né, a alma que já está começando a habitar em um corpo, né, que está sendo formado no ventre da mãe, os nossos sábios que durante o período da gestação, né, ali tem um anjo que está fazendo com que ela recorde realmente os ensinamentos da Torá. Mas quando nasce ou quando nós nascemos, o choque é muito grande. Quando nós saímos do ventre das nossas mães e entramos nesse mundo, de fato, entramos nesse mundo inferior, esse mundo de Asiá, esse mundo da ação, esse mundo materialista. Deixamos a nossa alma, ela deixou as regiões celestiais, ela deixou as regiões espirituais. E quando nascemos, o choque é muito forte. E por isso, naquele momento, esquecemos todo o ensinamento da Torá. E aí os sábios dizem: esta verdade, ela está oculta nos vossos corações. Por isso que a centelha divina que está em cada ser humano, ela precisa ser acesa, para que as pessoas comecem a buscar a presença divina, buscar o conhecimento da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, para que o que está oculto em nossos corações venha à nossa consciência e nós possamos aprender ou reaprender, e desta forma, próximos de Deus e dos seus mandamentos, vamos nos aplicando cada dia mais na nossa techuvá para com Deus, naquilo que é de fato, né, agradável aos olhos dele e que traz para nós shalom e bem-estar. Então, dessa forma, Rambam, aqui no caso Maimônides, ele fala, né, numa das suas palavras, num dos seus ensinamentos, dizendo, né, ele responde, né, a pergunta: quem pecou, que abandone o seu pecado, tire-o de seu pensamento e tome em seu coração a decisão de não mais voltar a cometê-lo, né? Então, Rambam, Maimônides aqui, ele fala, trazendo essa exortação, né? E conforme está escrito lá em Isaías, Yeshayahu, capítulo 55, verso 7, lá diz: Yazof Rasha Darko Veishi Aven Marchevotav, ou seja, abandone o perverso seu caminho e seus maus pensamentos. Por isso Rambam diz: quem pecou, que abandone o pecado, tire-o do seu pensamento e tome
em seu coração a decisão de não mais voltar a cometê-lo. Então esse é o poder da decisão, como nos diz, né, a paraxá desta semana. A escolha é nossa que precisamos saber escolher, né? Então por isso, abandone o perverso seu caminho e os seus maus pensamentos. Que se arrependa, techuvá, sobre o passado, conforme também está escrito, né? Oséias, né? Capítulo 14, verso 4, né? Fala, e que o Todo-Poderoso testemunhe sobre aquele que fez techuvá, que ele não mais voltará a esse mesmo caminho, conforme está escrito. E não diremos mais nosso Elohim, a obra de nossas mãos, conforme está em Oséias capítulo 14, verso 4. Ou seja, a verdadeira techuvá tira a pessoa da idolatria. Então ele não vai mais chamar a obra, né, a obra das suas mãos, que é a idolatria, porque a idolatria ela é construída pelas mãos do ser humano. É ele que faz do pau ou da pedra o seu ídolo. Então ele não mais dirá, né, a esses ídolos, a essa idolatria, né, tu és o nosso Elohim, tu és o nosso Deus. Não falaremos mais isso, certo? Através do quê? Da verdadeira techuvá, do verdadeiro retorno a Deus, que leva ao genuíno arrependimento. Além disso, é necessário confessar com seus próprios lábios sobre as irregularidades que cometeu. Este último detalhe refere-se sobre aquilo que no mundo judaico é chamado de vidui, confissão, né? E nesses dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur, né, nós temos aí o vidui, né, o confessar, esses dias que antecedem Rosh Hashanah, né, as comunidades judaicas estão aí vivenciando o vidui, várias comunidades, Benei Noach, estão aí também vivenciando o vidui, confissão, né? Confessando realmente os seus pecados, e entre eles toda e qualquer idolatria, né? Então, por meio disso, o indivíduo confessa perante Deus eventuais irregularidades que cometeu. E segundo ainda o relato, né, de Maimônides, portanto, são 3 as condições de techuvá. Então a techuvá ela tem 3 condições segundo Maimônides. Primeiro, abandonar. Segundo, arrepender-se. E terceiro, pronunciar o vidui, ou seja, fazer a confissão. Primeiro, abandonar o pecado na prática e não mais pensar sobre ele. É o abandono do pecado. Então, quando realmente dentro da techuvá, tudo isso é dentro da techuvá, é um retorno a Deus para o genuíno arrependimento. E essa techuvá, esse retorno a Deus, você já está na presença divina. Você não está de fora. Você está na techuvá. Você sabe que só Ele é Deus. Que só Ele pode te trazer o perdão e apagar totalmente toda e qualquer pecado e te fazer caminhar um novo caminhar junto com Ele. Então isso está dentro da techuvá. E nessa questão de estar na presença de Deus, então tem 3 ações dentro da techuvá que nós precisamos fazer. Primeiro, abandonar o pecado na prática. Então, qual que é o pecado na prática? Eu tenho que dar nome aos bois. Então, a confissão é chegar diante de Deus e falar, Deus, olha, eu fiz isso e mais isso. Então, venho aqui realmente com sinceridade de arrependimento, certo? E que eu não vou mais praticar tal coisa e não vou pensar mais em tal coisa. Então, é abandonar. O segundo é o arrepender-se, né? Sobre o passado, aquilo de errado, pecaminoso que fizemos no passado, arrependimento. Somado ao abandonar, estamos fazendo o quê? Abandonando literalmente o pecado.
E o terceiro é pronunciar a confissão, o vidui, desculpando-se perante o Todo-Poderoso, né? Então, essa confissão, ela precisa ser feita. A confissão, amados, ela é diferente daquilo que muitas pessoas fazem, né? Então elas chegam diante de Deus e falam assim: Senhor, ó, se porventura eu pequei no dia de hoje, eu peço a Ti o Teu perdão. Sabe como que chama isso? Chama-se a prece do hipócrita. A prece do hipócrita. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu... É suposição. Deus não trabalha com suposição. Já pensou se Deus voltasse para você e dissesse assim, ó, se eu perdoar você, se eu não perdoar você? Não tem isso. Deus diz, perdoo ou não tem perdão. Ponto. Então esse se eu fiz alguma coisa errada, se eu pequei, é uma gangorra. Você não pode ser um crente gangorra. Ou sim ou não. Ponto. Essa é a realidade. Então, o Talmud Yerushalmi, né, no seu capítulo 2, parágrafo 6 de Makot, consta a seguinte passagem. Perguntaram à sabedoria, qual é a pena do pecador? E a resposta foi, Rataim tirdof ra'a, ou seja, que o mal persiga os pecadores. Ou seja, perguntaram à sabedoria qual é a pena do pecador, e a sabedoria respondeu, que o mal persiga o pecador. Perguntaram então à profecia, e a profecia respondeu, Hanefesh hachotet ri tamut, ou seja, a alma que pecou, que seja punida com a morte. A profecia foi mais incisiva, né? Depois perguntaram à Torá, opa, vamos ver o que a Torá diz? Então a Torá respondeu, Yavi korban veit raper lo, que traga a oferenda e será perdoado. Então, finalmente, perguntaram ao Todo-Poderoso. E então ele respondeu, que faça a techuvá e será perdoado. Com qual resposta você fica? Disse o Todo-Poderoso, que faça a techuvá e será perdoado. Techuvá, retorno a Deus, conexão com Deus, para o sincero e autêntico ou genuíno arrependimento. Portanto, o mistério da techuvá foi somente desvendado pelo próprio Criador, pois somente ele pode apagar as manchas negativas do nosso passado, abrindo à nossa frente uma nova perspectiva para qual finalidade? Para a recuperação e a aproximação junto a Deus e aos seus mandamentos. Como diz o próprio Maimônides sobre techuvá, é grandiosa a techuvá, pois aproxima o ser humano de Deus. Por isso, techuvá é retorno a Deus, literalmente. Os que estavam ontem distantes de Deus podem ficar hoje queridos e próximos dele, por intermédio da techuvá. Quem estava ontem muvidal, ou seja, quem estava ontem separado do Criador, como diz o versículo de Isaías, capítulo 59, verso 2, Avonoterem hayu mavidlim benechem leven eloquechem, ou seja, vossos pecados vos separavam de vosso Deus, por estar hoje mudbak, né? E pode estar hoje mudbak,
Você pode estar hoje mudback, mudback, mudback. Ou seja, vocês podem estar hoje próximo de Deus. Depende da sua decisão, da sua escolha. Por isso está escrito em Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, e o verso 3. Veatem hadevekim bashem elokechem chaim kolechem hayom. E vocês que se uniram a seu Deus estão hoje todos vivos. Por isso, hoje, una-se com Deus, se aproxime de Deus. Estamos no limiar do novo ano. Estamos para adentrar no primeiro dia de Rosh Hashanah, 5.782. É o dia do julgamento. Todo ser humano, sem exceção, passa pelos juízos de Deus. Mesmo quem diz que não crê nele, mesmo quem diz que não confia nele, mesmo quem diz que não está nem aí para ele, mesmo os perversos que agem desta forma e querem escravizar a raça humana, querem agir e agem muitas vezes de forma perversa contra o ser humano, a obra-prima de Deus. O dia do julgamento é o dia em que a sentença de morte é uma realidade. Por isso, e vocês que se uniram a seu Deus, estão hoje todos vivos. Quem quer permanecer vivo, não somente neste momento, nesse tempo que chamamos de hoje, Hayom, mas vivo por toda a eternidade, una-se a Deus através da Teshuvá, conexão com Deus para um genuíno arrependimento. Então, a nossa Parashá Nitzavim vem trazendo essa mensagem de Teshuvá. Baruch Hashem, a você, sua casa, sua família, a sua comunidade, um Shabbat Shalom, e que seja um Shabbat, último Shabbat do ano 5.781, com muita riqueza espiritual, com muita presença divina, com muita luz divina, para que possamos juntos estarmos na verdadeira Teshuvá, que nos conduz ao genuíno arrependimento, para que nós possamos desfrutar desta palavra. Todos aqueles que decidiram se unir a Deus estão todos vivos hoje. E esse hoje, dentro do escopo da Torá, significa vivos eternamente. Seja forte, seja luz, seja vivo eternamente. Shabbat Shalom. Até amanhã.